Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. Hoje nós vamos começar com o Anthony abordando essas garotas com o seu jeito espalhafatoso. Quando ele pergunta o nome da primeira garota, ela fala que o nome dela é Karen, mas não aperta a mão dele. Já a segunda fala que o nome dela é Victoria, aceita apertar a mão dele e dá um sorriso. E quando ele pergunta o que elas estão pensando em fazer, a Carrie fala pra ele que eles vão para um clube. O Anthony pergunta se foi algum cara que convidou elas e pergunta qual o nome dele. A Carrie responde dizendo que o Anthony não precisa saber quem é, mas deixa claro que ele disse que era rico. Então ele fala pra ela que se ele disse que tinha dinheiro é porque provavelmente não tem. Ela fala que ele não deveria estar falando de uma pessoa que ele não conhece e pergunta se com essa roupa ele está vindo da igreja. Ele fala que ele pode deixá-la na igreja se ela quiser, mas se ela preferir ele pode também deixá-la nas nuvens. Em seguida ele tenta pegar o número dela, mas ela fala que tem namorado. Então ele fala que tá tudo bem, que ela não precisa apertar a mão dele. Mas quando ela vê o carro dele, ela começa a se aproximar e fala que não sabia que ele tinha esse carro. E ele fala que ela não sabia porque ela ainda não conhece ele. Ela fala que é um ótimo carro e pergunta se ele está pensando em fazer alguma coisa agora. Ele fala que ainda não sabe, que não entendeu o interesse dela de repente depois que descobriu que o carro dele é esse e que ela não tratou ele muito bem. E olha pra Victoria e fala que ela não, que ela é uma garota legal. Depois que a Carrie pergunta para onde ele estava indo, ele fala que estava indo procurar alguma coisa para comer e pergunta para Victoria se ela gosta de sushi. E depois que a Victoria fala que não gosta de sushi, ele fala que tudo bem, que eles podem comer uma pizza. Então ele pergunta se elas querem ir com ele. E enquanto a Victoria fica indecisa, a Karen tenta convencê-la de ir. E depois que a Victoria fala que ele é um cara legal, ela acaba decidindo ir. Já a amiga fala que vai no banco da frente. O Anthony diz que não e pede para ela dar 3 passos para trás e fala que é Victoria que vai no banco da frente. E ela pergunta para Victoria o que ela está fazendo. E ela começa a rir e diz que simplesmente está sentando. O Kilo se aproxima dessa garota, se apresenta, mas sente dificuldade de entender o nome dela. Ele fala que é um prazer conhecê-la, mas ela já vai dizendo que teve um dia estressante e que ela só está tentando chegar em casa. Ele fala que só está querendo conversar com ela rápido, mas ela diz que não porque precisa ir para casa. Então ele pergunta se ele não faz o tipo dela, e ela fica pensativa sem saber o que dizer. E depois que ele pergunta se ela tem namorado, ela fala que sim. E depois disso ele acaba desistindo e pede desculpas pelo incômodo. Mas agora ela se aproxima sem saber como iniciar essa conversa depois de ter dito não, mas acaba perguntando se esse carro é dele. Ele fala que sim e pergunta se ela gostou do carro. E depois que ela fala que gostou muito do carro e fica interessada em saber mais sobre ele, ele começa a falar um pouco sobre o carro. E depois de tudo isso, ela fala pra ele que não está tão ocupada assim. Então ele pergunta sobre o namorado dela que ela disse no início. Ela fala que isso é uma coisa que ele não precisa ficar sabendo e que provavelmente agora ele deve estar no trabalho. E depois que ele pergunta o que ela gostaria de fazer agora, ela fala que eles poderiam sair para algum lugar. Então ele fala pra ela entrar no carro. Mas quando ela caminha na direção do carro, ele fala que ela não pode entrar no carro. Ela fala que ele acabou de dizer que os dois iam sair.
Então ele fala que seria melhor se ela fosse seguindo ele no carro dela. E mais uma vez ele muda de ideia e diz que não, e fala que acha melhor ir para casa. E já perdendo a paciência, ela fala que não está entendendo por que ele está fazendo isso porque estava indo tudo muito bem. Ele fala que ela deixou ele confuso porque ela não queria falar com ele, sem contar que ela tem namorado. Ela fala que está cansada, que teve um dia difícil e que ainda por cima está com calor, por isso que ela não quis falar com ele no início. E depois de algumas tentativas e insistir várias vezes, ele fala que não pode fazer isso e que acha melhor ir para casa. Como de costume, o Melik para um carro de luxo e fica esperando até alguma garota aparecer. O que ninguém esperava era o rumo que essa pegadinha acabar tomando. Ele começa se apresentando para ela e em seguida ele pergunta o que ela está fazendo por ali. E ela fala para ele que estava na praia, mas acabou parando para fazer umas compras. E depois de um tempo conversando, ele acaba pedindo o número dela. Mas ela fala que não pode dar o número para ele porque ela é casada e que tem uma família. E depois disso ele fala que tudo bem, deseja um bom dia para ela e vai caminhando até a Lamborghini. E ela já volta querendo saber de quem é o carro. E depois que ele confirma que o carro é dele, ela pergunta se o que ele estava querendo era chamá-la para sair. Ele fala que sim, mas que preferiu desistir depois que ela disse que tinha uma família. Ela fala que estava indecisa e acabou mentindo, mas agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. O marido já chega querendo saber o que está acontecendo ali. E ela fala para ele que eles só estavam conversando. Ele fala que esse cara não é um dos amigos dela e pergunta conversando sobre o quê. Ela pede para o bebê ficar calmo e fala para o marido dela que disse para ele que ela tinha uma família. Ele fala que ela tem um bebê de 2 anos e meio e pergunta se ela pensou nele em algum momento. E pergunta para ela se ela gostou da Lamborghini verde e pergunta também se é isso que ela quer. E depois que ele entrega a criança para ela, ele tira a camisa e fala para ela ir para dentro do carro. E começa a ameaçar e ir para cima do Melik. Ele começa a ir pra cima do Melik e pergunta o que ele está pensando em fazer. O Melik fala pra ele que só estava conversando e que ele está entendendo errado. E dizem os rumores que o Melik passou a noite toda dentro do carro e que anda pensando em fazer um conteúdo mais leve, quem sabe para crianças. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.